A doutora Hélida Graziani Pinto é conhecida nos meios jurídicos por sua persistência e obstinação, principalmente nas causas de grande repercussão econômica e impacto social, o que inclui aquelas causadoras de relevantes polêmicas. Possui uma trajetória acadêmica e profissional invejável, digna dos grandes entendedores do direito, o que a ampara intelecto e factualmente para sustentar todas as teorias, por vezes ousadas, seja de acusação ou de defesa. Além de procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, responsável por fiscalizar a maior receita estadual do país, que ultrapassa os milhões de reais de arrecadação, ela é formada e doutora em Direito, graduada e pós-doutora em Administração Pública, professora acadêmica nas principais instituições do país e autora de livros que têm como tema assuntos econômicos e o financiamento de direitos fundamentais na busca do acesso sustentável do cidadão à saúde e à educação. E no ano em que se comemora os 30 anos da Constituição Federal, ela aborda os principais pontos do papel do Estado enquanto guardião desses direitos e o que de fato é real, além do campo das teorias normativas. Está no ar o programa Entre Linhas com a renomada doutora Hélida Graziani Pinto. Bom dia, Unifem. Obrigado a todos pela presença. Todo mundo acordando cedo na segunda-feira, né? Ainda mais para ver palestra. É um grande feito. E dando sequência à comemoração dos 30 anos de Constituição, a Unifem realiza mais um grandioso evento. E hoje nós temos a honra de trazer até vocês um excelente profissional, uma professora, uma doutora, uma pós-doutora, especialista no ramo da saúde pública, da educação pública, e de um jeito diferente de que vocês estão acostumados a ver, que ela tece grandes críticas à forma como o Estado aplica, principalmente os recursos, nessas duas principais categorias, desses dois pilares, né? Principalmente no que diz respeito aos direitos constitucionais. Então, convido a vocês a receberem agora, com a salva de palma, a professora Hélida, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Bem-vinda, professora, um prazer recebê-la. Fique à vontade. Professora Hélida Graziani Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, pós-doutora em Administração, doutora em Direito Administrativo. Quanta coisa, está muito nova. Tem tempo para isso tudo? Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, rever os alunos do Unifem, estar aqui no debate. Houve escolhas na vida em que eu, na verdade, acabei, por exemplo, não aprendendo a nadar, andar de bicicleta, por isso eu acabei estudando bastante. Que sorte, né? Dá mais dinheiro que andar de bicicleta. Principalmente a Procuradoria do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. O que faz a procuradora no Tribunal de Contas? Lá no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, nós analisamos todas as prestações de contas de 644 municípios e do Estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, é como se a gente fizesse análise de aplicação de recursos, de admissão de pessoal, de contratos, de repasses ao terceiro setor, dos balanços gerais anuais das prefeituras, que superam a casa dos 300 bilhões de reais. Existem processos, por exemplo, uma parceria público-privada de metrô, que supera sozinho um único processo 30 bilhões de reais. É quase metade do orçamento de Minas Gerais. Então, é muita responsabilidade pensar, foi feita a licitação adequada, a prestação de contas mostra a economicidade, por exemplo, da tarifa. Você imagina, por exemplo, concessão de rodovia, né, o pedágio que nós pagamos. Esse pedágio é justo, o valor é adequado, a empresa está executando as obras contratadas, o poder público, porventura, não entrou em conluio, né, o gestor não entrou em conluio com a empresa para direcionar o certame, né, o processo licitatório. Então, são as perguntas que normalmente a gente faz nessas prestações de contas. Bom, então a procuradora do Ministério Público na questão de contas do Estado, vocês fiscalizam a questão de superfaturamento, direcionamento. Ultimamente, aí, depois do juiz Moro, deve estar tendo bastante trabalho, se já não tinha. Né? Mas nós estamos num dos eventos comemorativos aos 30 anos de Constituição Federal. Na sua opinião, o que há de se comemorar, né? E o que lamentar nesses 30 anos de Constituição? Essa é uma pergunta muito oportuna, porque realmente 30 anos de Constituição soa para a população
como algo já dado, né? Os direitos fundamentais estão aí, estão naturalizados. Direito de ir e vir, direito à educação, direito à saúde, preservação ambiental. Todos esses direitos são direitos que nós lutamos. Norberto Bobbio, né, sempre nos dá essa dimensão de um processo permanente de afirmação. Não adianta só colocá-los formalmente na lei, formalmente no texto normativo. Eles têm que ser exigíveis. Então, nesse momento, eu sempre questiono a falta de dinheiro suficiente e mesmo a gestão adequada. Os gestores, eles têm usado saúde e educação como um pretexto, embora não se comprometam na prática para tornar realmente efetivo o exercício desses direitos. São direitos alegadamente importantes, mas que na prática não são assim executados. A senhora não acha que nós temos uma Constituição muito bonita, inclusive uma das mais bonitas do mundo, muitos artigos, mas de difícil aplicação ou pouco aplicada, muita teoria e pouca prática de efetividade? Na verdade, o debate sobre se a Constituição é aplicável ou não, bonita na teoria, mas na prática pouco aplicável, me lembra uma frase muito forte do professor Celso Campilongo, da USP. E isso eu queria falar para todos vocês prestarem atenção. O professor Celso Campilongo diz que o direito, nós normalmente, de uma forma até um tanto infantil, nós achamos que o direito é varinha de condão que resolve tudo de uma vez só e de uma vez por todas. Basta prever na Constituição, basta prever na lei que automaticamente se realiza. Acaba sendo uma promessa como de emagrecer tomando remédio, tomando comprimido. O professor Celso Campilongo dizia, direito não é varinha de condão. Direito é bengala de cego, porque vai tateando às escuras a cada passo os limites da convivência possível. A educação básica, por exemplo, se tornou obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. Dos 4 aos 17, ou seja, ensino infantil pré-escolar, depois o ensino fundamental, depois o ensino médio. Mas sabem quantos brasileiros ainda estão fora da escola? Sobretudo se a gente considerar que creche também é direito fundamental de cada criança. E creche é na primeira infância que o cérebro da criança se forma. Então, se a gente pegar de 0 a 17 anos, ainda há no Brasil 10 milhões de crianças e jovens fora da escola. 10 milhões de crianças que não têm o direito, por exemplo, de ter aquela alfabetização na idade certa, de ter uma educação de qualidade. E por isso mesmo são mais vulneráveis e suscetíveis ao problema da violência. A senhora tocou num aspecto que é muito questionado no que diz respeito à falta de cuidado com o setor primário, tanto na saúde quanto na educação. O setor primário é aquele, principalmente preventivo. Ele tem um efeito preventivo muito grande, que é melhor cuidar dos pequenos do que depois investir em concessão de crédito para a faculdade, né, estímulos para universitários, sendo que não tem aquela base. Quais são os erros dessas políticas públicas? É claro que a gente tem que pensar em promover de forma equitativa também o ensino superior, mas a base não pode ser de forma alguma preterida. A base, a educação básica, a saúde básica não pode ser preterida. Eu tenho brincado, inclusive, que os prefeitos adoram construir maternidades para chamar de sua. Mas não tem dinheiro que chegue no SUS. Se o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil, for apenas pagar atendimento em hospitais, em pronto-socorros, nós temos um problema, inclusive, de financiamento. É muito caro, por exemplo, um município como Baldim, municípios de pequeno porte, manterem estruturas hospitalares. Ideal, e o modelo que o Brasil se inspirou é o modelo britânico, é o modelo da Inglaterra, o modelo também canadense, o modelo francês. O modelo de saúde no qual o Brasil se inspirou, ele prioriza a prevenção e a promoção de saúde pela atenção básica. Por isso, vacinação é tão importante. Por isso, no ano passado, quando voltaram a surgir casos de febre amarela, o risco de uma contaminação veloz de febre amarela urbana, mesmo agora também a volta do sarampo, a volta da tuberculose, nos mostram que não tem como apenas prometer atendimento privado em hospitais, ou só acesso a medicamentos, né? A política de assistência farmacêutica. O que é importante para o sistema de saúde pública funcionar bem é acompanhamento preventivo. E aí só um parêntese, qual é o modelo que eu acho que ajuda bem a pensar o que é atenção básica de saúde, prevenção na mortalidade infantil? Não sei se vocês sabem, a saudosa Zilda Arnes, da Pastoral da Criança, na década de 80, conseguiu reduzir
a mortalidade infantil das crianças, ensinando as mães, não só ela, mas toda a pastoral da criança. Mas a Zilda Arnes começou esse movimento, ela é médica sanitarista, ela começou a orientar as mães sobre hábitos de higiene com seus bebês recém-nascidos e também orientar as mães a usar soro fisiológico. O Brasil é um país tão miserável, mas tão miserável, no sentido mesmo, às vezes, de falta de acesso a informações básicas, falta de saneamento básico, que nossa mortalidade infantil ainda precisa de orientação sobre lavar as mãos, ainda precisa de informação sobre soro fisiológico. E aí, para encerrar essa fala, me agrada muito a imagem da princesa Kate Middleton ter tido os 3 herdeiros da linha sucessória da Rainha Elizabeth na Inglaterra no sistema público de saúde britânico. Isso sim é republicano, isso sim é um senso de igualdade de direito e não saúde vendida como mercadoria, que inclusive os planos de saúde não conseguem assegurar de fato qualidade de atendimento. O modelo brasileiro é um modelo britânico que respeita todos nós em situações equivalentes, porque é um direito fundamental. Então, quando vem a princesa Kate Middleton, tem filho no sistema público, que é o NHS britânico, ela mostra para cada cidadão, do mais humilde ao mais sofisticado, que todos são iguais. Essa é a primeira dimensão do direito à igualdade na nossa Constituição. A senhora fez um comentário recente, foi até na última fala, na penúltima fala, quanto à reclamação da falta de dinheiro, O problema seria, porque nós temos hoje uma das maiores cargas tributárias do mundo, e ao mesmo tempo nós também temos aí uma das maiores dívidas públicas do mundo. Então o problema não seria a forma de gastar esse recurso, porque diminuir tributos com a dívida fica praticamente impossível, como pagar o que se deve, mas também cobrar tributos de quem já não aguenta mais pagar, não funciona, porque a arrecadação vai continuar pouca. O nosso problema não é mais de aplicação, não é mais de eficácia. Aí, mais uma vez, uma pergunta muito instigante. Vejam, o problema da carga tributária no Brasil é que ela é regressiva. Ela incide, sobretudo, sobre consumo, que é o que a população mais pobre acaba arcando. Nós não tributamos, por exemplo, o patrimônio de lanchas, o patrimônio de helicópteros, nós não tributamos a distribuição de dividendos. Então, o Jorge Paulo Lema, proporcionalmente, paga muito menos tributo do que nós. Ele paga 6% de tributo sobre a sua renda total. Enquanto nós, um cidadão que recebe um salário mínimo, paga 33%. Por quê? Porque ele consome tudo o que recebe. E o ICMS está embutido em tudo. Então, vejam, do ponto de vista de equidade, um ajuste fiscal sério não pode ser só sobre despesa primária. Um ajuste fiscal sério tem que incidir sobre renúncias fiscais. Caros alunos, o que significa renúncia fiscal? Renúncia fiscal, e eu brinco muito isso, renúncia fiscal é tratamento discriminatório, é tratamento seletivo. Se eu reduzo a carga tributária apenas para você e não para todos. Ou apenas para mim e não para todos. E aí eu brinco, para todo esperto tem um otário. O Brasil tem uma carga de gasto tributário, de renúncia fiscal, superior ao quanto todos os estados, todos os municípios e a União gastam com saúde e educação. Mais de 400 bilhões de reais ano de fomento ao mercado, que é relevante, mas tem que ser rediscutido com a mesma equidade do que, por exemplo, o teto de despesas, para assegurar direitos fundamentais. O teto da emenda 95, que congelou até 2036 os pisos de saúde e educação. Então, renúncia de receita é importante, mas ao congelar pisos de saúde e educação, a gente deveria dizer quanto custa, por exemplo, prorrogar a renúncia de receita da indústria de refrigerantes, como recentemente o governo fez. Quanto custa a renúncia de receita para continuar incentivos à indústria automobilística, a Rota 2030, quando na verdade a gente precisa de transporte coletivo de massa, mais trens, mais metrôs. Quanto custa, né, os incentivos, inclusive em refis sucessivos, nos últimos 18 anos, ou seja, da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Então, de 2000 para cá, tivemos em 18 anos, tivemos 30 programas de reparcelamento de débitos tributários. Refis. Incentivando o mal pagador. Você dá um incentivo, um risco moral, né? Você cria um incentivo racional econômico para não pagar em dia. Então, o problema no Brasil é de fuga à tributação de quem tem mais capacidade contributiva. E mesmo a própria dívida, do ponto de vista jurídico, ela não tem aquilo que na Constituição já se pedia desde a redação originária,
que são os limites de dívida consolidada imobiliária da União. Os Estados Unidos são um país que tem limite de dívida. Por que no Brasil debater controle da dívida pública federal soa como um tema caricaturesco, como a Auditoria Cidadã da Maria Lúcia Fatorelli? Não é, é um dado normativo que o próprio TCU, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 1084 de 2018, o primeiro item de determinação que ele aponta na sua auditoria sobre a dívida, então já tem havido auditorias pelo TCU. No primeiro item desse acórdão, repito, 1084, ele pedia para ver limites da dívida consolidada imobiliária da União. Para quem quiser acompanhar, está lá no artigo 48, inciso 14 e 52, inciso 6 da Constituição. É preciso fixação de limites para a dívida pública federal. Até para a gente ter clareza, né, ter mais consciência das escolhas que o Banco Central tem em relação à política cambial, à política monetária, aos incentivos creditícios via BNDES. Tudo isso tem que ser debatido, porque o orçamento público, ele na verdade é um todo. A gente acha que o orçamento é só despesa primária, não é. É despesa financeira, é renúncia de receita, é a forma de arrecadar as receitas. Então eu peço, tentem interpretar o orçamento público como algo mais complexo. Não é só como a emenda 95 sugere, que a gente gasta muito e gasta mal com direitos sociais. Isso é um erro, isso é, na verdade, deixar um pouco opaco o debate. Uma das soluções encontradas pelo sistema, não só o público, mas também o privado, é justamente a junção dos dois. A senhora fez menção às parcerias públicas-privadas. Queria que a senhora explicasse aos alunos como funciona na prática essas parcerias e se não há conflito, porque você pega aí os entes públicos geridos pelo direito administrativos e entra aí o interesse privado, que, em princípio, a questão do lucro tem que estar sempre sobreposta e a legislação tem uma outra finalidade. Como funciona e quais os benefícios das parcerias públicas-privadas? É necessário que o poder público leve em consideração todas as hipóteses que ele tem de abordagem para executar serviços públicos. Parceria público-privada é um instrumento necessário, inclusive porque o Estado hoje ele não tem um montante de recursos suficientes para dar conta de tudo ao mesmo tempo agora. Então, ele buscar se financiar também junto à iniciativa privada é um instrumento relevante. E, além disso, um outro dado importante é que há também um excesso de despesa de pessoal na maioria dos entes da federação. Então, quando o poder público vai e busca parcerias com o terceiro setor, ele vai e busca parcerias por meio de PPPs, ou quaisquer outras formas de contratos com a iniciativa privada, mesmo com as entidades sem fins lucrativos, ele faz isso para racionalizar sua capacidade de atuação. Se ele já tem um excesso de gasto pessoal, ele precisa, na medida do que couber e se for adequado, terceirizar. Ele precisa pactuar de forma adequada, sem esquecer que, no caso dos serviços públicos, tem que resguardar a universalidade, a modicidade tarifária. O que é modicidade tarifária? O valor baixo. Há pedágios em São Paulo muito caros, por exemplo. E tem havido um debate, inclusive, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para tentar calcular se essa lucratividade dessas conservações de rodovia, né? Concessões de conservação de rodovias antigas, né? Não tem algum excesso, não tem algum erro. E agora está sendo revisitado judicialmente esse debate. A senhora falou aí a palavra excesso no mínimo 5 vezes. O excesso na esfera privada é errado. Corta-se o excesso. Por que não na esfera pública? Se tem que procurar soluções ao invés de transferir o que está em excesso para a livre concorrência, para a livre oportunidade. O problema não seria esse excesso? Do ponto de vista do gasto pessoal, concordo. Inclusive, já escrevi textos retomando o Decreto-Lei 200, que é de 1967. Em relação ao gasto de pessoal, a gente precisava, sim, fazer um enxugamento, por meio, inclusive, lá das previsões do artigo 94 e 95 do Decreto-Lei 200, que vai falar em controle de pessoal ocioso, avaliação de produtividade mínima, e, de fato, executar o que está no artigo 41 da Constituição,
que foi alterado pela emenda 19, a emenda que trouxe o debate de eficiência, de uma administração gerencial, isso há 20 anos atrás. Então, a emenda 19 falava o quê? Há de haver avaliação de desempenho de servidores. Servidores com desempenho insuficiente, de servidores acomodados, servidores que não tenham essa produtividade mínima, podem sim ser dispensados. A gente precisa fazer acompanhamento periódico de produtividade de servidores. O Estado precisa ser reduzido do ponto de vista de quantitativo de pessoal em várias áreas. Isso eu percebo na minha análise das contas das prefeituras. Se contrata muita gente para virar cabide de emprego. Se contrata muita gente para ceder para outros órgãos. Aí a prefeitura não tem dinheiro, por exemplo, para fazer creche. Contrata para ceder para o fórum, contrata para ceder para a Polícia Civil, contrata para ceder para todos os outros entes da federação, mas não executa a sua atribuição primordial, que é creche. A senhora é a favor, então, da meritocracia na esfera pública? Esse é o comando constitucional, esse é o artigo 41. A meritocracia, inclusive, está inscrita na própria lógica do concurso. É claro que você tem que fazer o debate da meritocracia respeitando o nosso ordenamento, inclusive com os parâmetros de equidade já previstos, né? Há hipóteses, inclusive, de proteção aos portadores, às pessoas com deficiência, né? Há previsões constitucionais que amparam, mas a meritocracia está intrínseca na concepção de concurso público e também na avaliação periódica de desempenho. É do nosso ordenamento. A senhora demonstra um pensamento bastante contemporâneo, a realidade jurídica, mas principalmente fática, de que as normas, por si só, não se aplicam se não adequadas à situação, e hoje nós temos uma máquina inchada, né, poucas, não tem mais de onde tirar recursos. Então vamos entrar logo na sua especialidade, que é a questão da educação e da saúde pública. A senhora hoje é uma grande questionadora, positivamente crítica, porque, falo crítica positiva, porque só apontar o problema não adianta, ela aponta o problema e dá caminhos para soluções. A senhora fala muito do direito da saúde, vou incluir também a educação por analogia, que nós temos um quadro histórico de descomprometimento às garantias procedimentais. Me chamou muito a questão procedimental. Então, quer dizer, o nosso erro seria na forma de aplicação dessas garantias? É importante aqui, eu faço questão de ser um pouco didática, explicar antes, né? O direito, ele precisa de meios para se viabilizar, né? Para quem conhece, por exemplo, a liberdade de ir e vir, caso seja constrangida, eu tenho o habeas corpus. Eu tenho um meio processual de defesa. O habeas corpus é remédio que ampara a liberdade de ir e vir. Para a saúde e para a educação, as pessoas normalmente acham que são direitos simples. Não, são extremamente complexos. São direitos cuja exigibilidade obriga um arranjo federativo, obriga que haja uma estrutura orçamentária de proteção de custeio, e é isso que eu chamo de garantias fundamentais para esses dois direitos. Do ponto de vista da saúde, quais são as duas garantias? O que nossa Constituição previu para o direito fundamental à saúde sair do papel? Pelo menos, e vejam, o que havia antes de 1988? Havia o INAMPSE, havia o atendimento de quem estava, por exemplo, inserido num vínculo de trabalho. E quem não estava inserido num vínculo de trabalho, na verdade era indigente, não tinha assegurado direito à saúde. Não havia direito à saúde como tal. Então, fazendo esse feedback e retomando, como se assegura direito à saúde no Brasil hoje? SUS, Sistema Único de Saúde, organizado nos 3 níveis da federação, e piso de custeio. Piso de custeio significa que cada um dos níveis da federação aporta um montante de recursos conforme o nível da sua arrecadação. Isso é muito importante. O direito à saúde precisa de um percentual da receita arrecadada para ele se tornar efetivo. E aí eu gosto muito de lembrar o que é o direito à saúde? Da vacina ao transplante. Ai de quem achar que tendo plano de saúde não precisa do SUS. Todos precisamos do SUS. A vigilância sanitária que controla do shampoo a qualidade da comida, né? A vigilância sanitária é, sim, estrutura de atendimento no SUS. Se Deus livre e guarde eu sofrer um acidente, qual é o melhor hospital para ser, na primeira hora, no primeiro momento, ser tratada? Tiver queimadura ou qualquer coisa, qual é o melhor hospital para o primeiro atendimento aqui em Minas Gerais? João 23. Vejam, o SUS é uma conquista histórica que ampara e protege a população independente. Eu lembro do acidente com a Angélica e o Luciano Huck. Foram atendidos na primeira linha, no primeiro momento, pelo Sistema Público de Saúde, né?
E aí, vejam, o debate do SUS é um debate que distribui responsabilidades para cada nível da federação. O município pequeno tem que manter hospital? Não tem. Você precisa de número mínimo de habitantes por leito, você precisa de um parâmetro racional. É caro pagar médico. É caro pagar médico plantonista para fazer anestesia, por exemplo. O município pequeno não tem estrutura para fazê-lo. Precisa de regiões de saúde. Precisa de fazer uma pactuação federativa mais estável. Por isso que eu tenho suscitado que existe uma guerra fiscal de despesas na saúde. Do ponto de vista da educação, e aqui eu falo rapidinho, a educação também tem uma proteção de financiamento, essa inclusive até mais antiga e estável do que o da saúde. A da educação, para vocês terem uma ideia, é uma regra que remonta à Constituição de 1934. Há 84 anos, nós, como sociedade, sabemos ser prioridade investir em educação. É claro que há altos e baixos, é claro que há distorções, mas de toda sorte, nada constrói um país mais civilizado e melhor do que a educação. A Finlândia e a Coreia do Sul eram países miseráveis há 50 anos atrás. O salto qualitativo que deram foram por causa da educação básica, pública, universal de qualidade. A gente não faz promessa demagógica em pedir educação para todos. E nisso eu queria dar o meu depoimento pessoal. Eu sempre faço isso por uma questão necessária. Nos meus alunos, às vezes, vejo um pouco de frustração em algum momento. Eu sou filha de uma mãe que criou quatro filhos com salário mínimo. Meu pai morreu, nós tínhamos 7 anos. Eu tinha 7 anos. Minha irmã mais nova tinha 4. Minha mãe nos criou, então, com a pensão do INSS. Só estou aqui, doutora, pós-doutora, passei em primeiro lugar no concurso do MP de Contas, porque estudei a vida inteira em escola pública. Uma escola pública consistente, uma escola pública ofertada como direito fundamental, uma escola pública preocupada em alfabetizar na idade certa, preocupada em valorizar e respeitar os professores. Será que é quimera educação boa? Ou será que eu sou uma exceção? Esse é um projeto constitucional para todos. Assim como a Kate Middleton teve seus 3 filhos, herdeiros na linha direta da Rainha Elizabeth, numa sistemática republicana de igual para igual. Querer educação boa e querer um sistema de saúde universal que funcione, não é quimera, não é promessa demagógica, é compromisso civilizatório de um pacto constitucional que soubemos fazer. E que podemos continuar construindo. Nós sempre estamos construindo e reconstruindo. Esse é um processo contínuo, inclusive de debate de ajuste fiscal justo. Pagamos sim muito tributo, na média, mas esse tributo está mal distribuído do ponto de vista de quem na prática suporta seus efeitos. E sobre a dívida pública, reitero, é preciso debater os limites de dívida consolidada imobiliária. Nós temos aí as garantias fundamentais, direitos até irrenunciáveis, garantidos pela Constituição, temos educação, mas faço essa pergunta frisando principalmente a saúde. Até quando a garantia constitucional ela vai além da possibilidade? Porque uma coisa é ter direito, outra coisa é ser possível ter esse direito atendido. Se eu não estivesse batendo muito nas prefeituras que têm hospital de pequeno porte, se eu já não estivesse cobrando esse desinchaço da folha, se eu não tivesse atento a ambos, melhor gestão e maior financiamento, eu concordaria de que eu soaria incoerente. Querer mais dinheiro sem melhorar a gestão é sempre um problema, porque ele tende a ser mal gerido, tende a ir pelo ralo. Mas eu consigo, e de fato tenho me esforçado, não apenas sozinha, não se trata de um processo de apenas alguém ficar esbravejando contra os fatos. Não é quixotesco. É um processo de convencimento, é uma luta de muitos. No Ministério Público, por exemplo, nós aprovamos, por meio do Conselho Nacional do Ministério Público, 2 recomendações. A de número 44 e a de número 48 de 2016. À época, o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público era o próprio Procurador-Geral, o Rodrigo Janot. Então, são 2 recomendações assinadas pelo Dr. Rodrigo Janot, um homem combativo, um exemplo de luta para todos nós. E lá, nessas 2 recomendações, nós orientamos o como fiscalizar o caminho do dinheiro da educação e da saúde. É uma pena que as faculdades de direito, é uma pena que os operadores do direito, nós não tenhamos ainda o hábito de ler orçamentos. Fica parecendo algo difícil, só de matéria para contador, para economista, mas a gente precisa investigar o caminho do dinheiro.
E aí eu cito uma frase muito famosa, muito importante, que o ministro Carlos Aires Brito, quando a primeira vez o Supremo Tribunal Federal analisou controle concentrado de constitucionalidade de lei orçamentária, ele dizia, abaixo da Constituição, a lei mais importante, portanto, não, a segunda lei mais importante da República é a lei de orçamento. Sabe por que a lei de orçamento é a segunda lei mais importante da vida em sociedade? É porque por ela passa o dinheiro. Sem dinheiro não se realizam direitos. A lei de orçamento, abaixo da Constituição, é a mais importante, porque é ali de fato que se realizam as competências constitucionais. É ali de fato que se verifica o que é prioridade ou não. Se a gente não aprender a acompanhar o caminho do dinheiro que é tomado de nós na forma tributária, ou de outra forma também na questão do endividamento que nós depois bem ou mal pagaremos também, se nós não fiscalizarmos o adequado caminho do dinheiro, nós continuaremos a infantilmente esperar que haja uma resposta pronta para tudo, igual uma varinha de condão. Eu até brinco também, não vai ter um policial para cada esquina, não vai ter um juiz de capa preta para cada esquina, não vai ter um membro de Ministério Público, um promotor para cada esquina. Ninguém melhor fiscaliza o concurso senão o candidato. Ninguém melhor fiscaliza a licitação senão o licitante. Ninguém melhor fiscaliza o fisco senão o contribuinte. Ninguém melhor fiscaliza o serviço público senão o usuário. A gente também tem que devolver esse sentimento de que nós somos donos do erário, nós somos donos da coisa pública. Se a escola funciona mal, quiçá a comunidade escolar participar e cobrar. Inclusive essas faltas recorrentes de professores, fiscalizar o dinheiro que chega na escola se está sendo bem adequado, bem aplicado. A gente precisa retomar esse senso de pertencimento. Isso é nosso. E com a nossa participação pode sim ser melhorado, por mais complexo que seja, inclusive com o aplicativo de telefone. Eu quero dar um exemplo de uma situação bem bonita que o TCU, os amigos do TCU, o secretário de Controle Externo da Educação, chama Ismar. A gente debatia aquele escândalo de merendas que inclusive impactou muito São Paulo. Na época, o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, houve um debate que poderia estar envolvido em escândalos de merenda, a máfia da merenda. Então, em São Paulo, esse debate ficou muito forte. E a gente começou a pensar como melhor fiscalizar a merenda, se ela está chegando em quantidade, qualidade, e se o preço da merenda vendido efetivamente é aquele que é consonante com o mercado. Surgiu a ideia de oferecer para os alunos, sobretudo os mais velhos, das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, aplicativos de smartphone para eles rastrearem a merenda que eles recebem. Se está tendo merenda de fato processada adequadamente, ou é só aquela merenda seca, pobre, se a merenda, inclusive, cruzando os preços. Hoje a gente já não faz rastreamento de preço no Google, a internet já não permite acompanhamento de preço. Hoje a gente já tem, inclusive na lei do portal da transparência, a divulgação em tempo real do quanto cada CPF, CNPJ recebe de empenho de qualquer coisa. Então, se a gente já tem os DANFs, os documentos fiscais eletrônicos para tributação, se o portal da transparência já cruza dados, por exemplo, de CPF, CNPJ, por que não criar aplicativo para os próprios alunos fiscalizarem a merenda? A FNDE, provocada pelo TCU, já está encerrando a fase de testes de um aplicativo para os meninos, eles próprios, fazerem o controle da merenda, que eles são os principais beneficiários, os principais detentores do direito. Daí para transporte escolar, daí para hospitais, daí para tudo. Não há que se pensar que o controle é apenas feito por nós, órgãos de controle. O controle começa na base da sociedade. Aliás, democracia são as duas coisas. É a gente fazer o processo eleitoral, mas também fiscalizar diuturnamente para que o poder não seja desviado. São duas faces da mesma moeda. Voltamos àquela questão da teoria e da prática. Apesar de tão criticado internamente, no âmbito externo, o SUS ele recebe grandes elogios pelo formato teórico. Contudo, na prática, a senhora, inclusive, é uma grande questionadora, a senhora fala que o SUS está em processo de degradação. E, ao mesmo lado, fala a questão do arranjo orgânico federativo, que seria o repasse. Gostaria que a senhora explicasse para os alunos como funcionam hoje esses repasses e o que há de errado para o SUS, porque, para quem não usa, é um excelente sistema de saúde.
Só comentando, tem duas coisas muito bem sucedidas no SUS, que são a política de transplantes, né? Assim, a política de transplantes, nós temos um dos maiores programas de transplantes do mundo. E um outro exemplo muito bem sucedido em relação ao SUS foi a própria oferta de coquetel antirretroviral para pacientes com AIDS. Na década de 90, a oferta de coquetel antirretroviral era disputada na justiça, o Estado não oferecia em caráter universal, e o bom é que a gente conseguiu fazer das demandas judiciais um instrumento de retroalimentar o planejamento. É nisso que eu acredito. Controle bom não é controle repressivo, que fica sempre correndo atrás do prejuízo. Controle bom é o controle pedagógico que retroalimenta a próxima etapa da política pública, que é o planejamento. A política pública ela é circular, é cíclica. Então, veja, planejamento, execução, controle. Controle bom é o controle que aprimora, que corrige os erros de concepção do planejamento, que aperfeiçoa, que melhora a concepção para frente, que vai tendo um processo, inclusive, acumulativo. O problema é que no Brasil, a gente deixa o gestor a cada 2 anos, porque a eleição no Brasil não é de 4 em 4 anos, não, é bienal. De 2 em 2 anos a gente tem um redesenho eleitoral, que é justo que haja, é democrático que haja, mas o problema é que redesenha, inclusive, toda a estrutura decisória com os cargos em comissão, que são excessivos. Né? A gente tem aí um problema de concepção a que servem os cargos em comissão. E esse redesenho faz tática de terra arrasada. Quem entra querendo reinventar a roda a cada 2 anos. Então não tem memória do serviço. A gente não tem um processo acumulativo de aprendizagem para fazer a política pública funcionar. O SUS troca de secretário de saúde, de ministro da saúde, como eu troco de roupa. Com a ressalva... Me desculpem a brincadeira, mas isso é sério. Professora, com a ressalva de que nem sempre são especialistas da saúde. Exatamente. E aí quem entra sem compromisso com a política pública vai fazer caixa 2 para partido, vai desviar, Aí é um problema. A gente já teve máfia de sanguessuga, os anões do orçamento, etc, etc, etc. Eu estou abrindo série histórica para ninguém ficar pensando que eu estou tematizando curto prazo. Eu estou sempre debatendo longo prazo. Eu estou sempre pensando o foco, pelo menos, em 10, 20, 30 anos. No âmbito do SUS, o que precisa é, inclusive, estabilizar. A mim me agrada, inclusive falo isso com os colegas do Ministério Público e do Judiciário, a mim me agrada pensar por que o dinheiro da educação e da saúde são tão contingenciados, são tão atrasados os repasses, e por que eles não se comportam com a mesma proteção jurídica que o do 10º do MP. Por que o dinheiro do MP, o dinheiro do Judiciário, o dinheiro do Legislativo chega religiosamente em dia? Agora, o dinheiro da saúde e da educação sofre uma série de contingenciamentos. Mas então, é porque a senhora raciocina muito rápido, até para facilitar essa compreensão dos colegas, que a senhora então entende que o SUS é um bom caminho, sim, é necessário, mas ele não é usado da forma correta. Isso principalmente no que diz respeito à burocracia de repasses e à forma como se usa esses repasses. É isso? E eu chego num ponto adicional. É patrimonialista ainda a forma de operacionalizar o SUS. É muito patrimonialista. A gente não tem uma estrutura, tal como, por exemplo, a Receita Federal, tal como, por exemplo, o Itamaraty, né, as carreiras diplomáticas, que quer governo entre, quer governo saia, tem musculatura para implementar a sua estratégia de médio e longo prazo. Saúde e educação precisavam ser concebidas como políticas de Estado. É claro que os gestores podem dar a sua face para a estratégia dessas políticas públicas no sentido macro, mas eles têm que cumprir o planejamento. E aí eu queria trazer uma perspectiva muito importante. Para mim, a origem da corrupção no Brasil, está na fragilidade do nosso planejamento. E a gente deixa o gestor redesenhar sozinho, depois, o próprio orçamento. Ele faz de conta que elabora um planejamento orçamentário, ele faz de conta que elabora um planejamento setorial e redesenha sozinho, capturado pela cadeia produtiva de fornecedores. O chefe do executivo recebe cheques em branco quando nós deixamos ele redesenhar por créditos adicionais suplementares, redesenhar alterando a execução contratual, independentemente de ter um bom projeto básico, um bom projeto executivo. Então, assim, o prefeito toma posse, assim que sai o resultado da eleição, já aparece um monte de vendedor de projetos. O prefeito nem sabe o que ele espera.
Ele nem fez uma concepção clara do programa de governo dele. Já aparece um monte de vendedor de projetos. Essa cadeia produtiva de fornecedores captura o debate legítimo, democrático do planejamento. Para a educação não tem que reinventar a roda. Nós temos a Lei 13.005 de 2014, que é o Plano Nacional de Educação, que vigora até 2024. Quer se eleja um, quer se eleja outro. Todos os governadores, todos os presidentes, os prefeitos que já estão em curso, têm aderência necessária ao Plano Nacional de Educação, até porque tem assento constitucional, é o artigo 214. Professora. Isso é muito importante. Eu não aceito o debate de fragilidade política pública sem dar o nome ao problema, a origem do problema, do ponto de vista até o nome da Rosa, citando Humberto Eco. O nome do problema é que a gente não se compromete com o planejamento. A China faz planejamento para 50 anos. Eles projetam, por exemplo, a melhoria da educação básica. Agora eles não querem mais copiar design dos outros. Eles não querem copiar coisas patenteadas. Eles querem patentear. E aí eles projetam para um longo prazo. Professora, nessa fala, de forma subjetiva, nós identificamos vários personagens. Inclusive, talvez algum que poderia ser mais questionado. Porque nós temos aí os gestores que não estão cumprindo a lei, estão agindo com omissão ou negligência, pela fala da senhora. Nós temos a população que reclama, que questiona, que aponta soluções. Nós temos o Ministério Público que concorda, que apresenta defeitos legais, que apresenta reivindicações. Onde está o Judiciário? Não seria, então, o responsável? Porque já está todo mundo identificado. Tem a lei que a senhora falou, que já é vigente, inclusive a lei da educação até 2024. Temos a falta de efetividade. Temos o Ministério Público e os maus gestores. Não seria agora a vez do Judiciário pôr isso para funcionar? Em relação ao Judiciário, a gente precisa fazer esse processo dialético hegeliano de apresentar antíteses, porque hoje, infelizmente, a maioria do Judiciário ainda não... Primeiro, esse é aquele problema que eu retomei. Nossos operadores do direito, os juízes, mesmo os conselheiros de tribunais de contas, eles ainda têm uma visão muito, primeiro, de não ter o debate orçamentário, não fazem faculdade onde haja direito financeiro. Segundo, ainda tem aquela visão de acomodação, de aceitar e aos poucos, no sentido de talvez um controle moroso, um controle lento, as ações de improbidade levam muito tempo para serem julgadas, é sempre aquele controle repressivo de correr atrás, mas os próprios juízes sabem, eu tenho debatido em vários eventos com os magistrados, na área da saúde então é mais recorrente porque o Conselho Nacional de Justiça tem um Fórum Nacional de Saúde, então os juízes sabem que há sim uma espécie de encruzilhada para a judicialização, eles sabem que está saturada essa via de demandas individuais. Eles sabem que precisam repensar o macro. Isso eu retomo, inclusive, uma fala do ministro Gilmar Mendes, em 2009, então, portanto, há 9 anos atrás, na suspensão de tutela antecipada 175. Então, há 9 anos atrás, no Supremo Tribunal Federal, quando a primeira vez se fez uma audiência pública para falar da saúde, primeira vez que fez uma audiência pública no Supremo para falar de saúde, o ministro Gilmar Mendes dizia: a microjustiça dessas milhares de demandas individuais, ela é uma resposta de curto fôlego. É preciso também debater a macrojustiça. A macrojustiça desse arranjo federativo que não funciona bem, a macrojustiça desse subfinanciamento, dessa guerra fiscal de despesas em que a União se retrai, retrocede e os estados falseiam. Minas Gerais, por exemplo, é um estado que, isso historicamente, não é no curto prazo, mas historicamente não cumpre o piso constitucional da saúde. Houve época que se computou despesas veterinárias do canil da PM, da cavalaria da PM, se embutia público de carteira fechada no piso da saúde. E a conta sobra para quem? Se a União gasta menos do que pode. Se os estados como Minas, como Rio Grande do Sul, vários estados, falseiam o piso da saúde. Para quem que a conta sobra? Sobra no colo doente da federação mais fraca, que são os municípios. E o município não tem mais de onde tirar dinheiro para aportar em saúde. Os municípios lá em São Paulo, eu fiz esse levantamento, há município em São Paulo que aplica só em saúde, da sua receita de impostos e transferências de impostos, mais de 40%. Não é bonito o município comprometer 40% da sua receita de impostos só em saúde. O piso deles é 15%.
Então, aplicar mais do que o dobro em saúde. Isso está fazendo falta em resíduos sólidos, gestão de resíduos sólidos, está fazendo falta em saneamento básico, está fazendo falta no cuidado da infância e juventude. Prefeito, porque é médico, querer gastar só na saúde, gera desarranjo no restante das políticas públicas. Aí é onde a gente faz o debate agora sobre por que a União é regressiva e como os estados que não aplicam precisam ser punidos. Aqui em Minas Gerais tem a ação civil pública do MPF contra o Estado. E no âmbito da União nós temos algumas ações em curso. A ação direta de inconstitucionalidade 5595 tem sido, nesse caso específico, a minha maior fronteira de batalha. Porque no Supremo Tribunal Federal a gente precisa afirmar a vedação de retrocesso. O que significa vedação de retrocesso? O nível de proteção constitucional alcançado por um direito tão fundamental quanto a saúde pode ser corrigida para aprimorar. Eu posso, por exemplo, pensar o piso da saúde para cumprir metas, para melhorar a gestão. Mas eu não posso simplesmente aboli-lo, retirá-lo do ordenamento ou reduzi-lo de modo a esvaziar o próprio conteúdo do direito à saúde. Então, na DI 5595, a gente está questionando o retrocesso do piso federal em saúde. Hoje, o repasse à saúde, se eu não me engano, funciona da seguinte forma. Se os municípios, os estados arrecadam, mandam para o Tesouro e depois volta por meio de repasse estadual e federal. Quando volta? Não seria mais prudente, o que diz respeito à saúde, ficar aqui em vez de ir para ser aplicado em loco? Aí entra o debate da metodologia orçamentária, que a receita é arrecadada no regime de conta única do Tesouro. Aí a gente teria toda a questão de investigar por que é importante, inclusive, fazer essa concentração arrecadatória e depois, durante o exercício financeiro, fazer a desconcentração, a descentralização por unidades orçamentárias. O que falha, e aí é essa sensação que eu tenho, não é nem o problema de a conta única do Tesouro. O que falha efetivamente é a gente ter tanta descontinuidade de regime jurídico da União, tanta troca de cargos comissionados, por exemplo, dos secretários de saúde, dos ministros de saúde, e mesmo a falta de cumprimento da pactuação federativa. Existe aquilo que a gente chama de comissão intergestores tripartite. Então, sentam-se à mesa, né, simbolicamente, para negociar gestor federal, gestores estaduais, gestores municipais, a CIT, né, a Comissão Intergestores Tripartite. Eles distribuem responsabilidades que cada qual vai fazer. O problema é que a União, que é quem mais arrecada, não obedece à pactuação. E aí o prefeito fica com um pires na mão. Existe uma estratégia deliberada de esvaziar a federação, tornando o gestor que mais executa, que são os municípios, uma esfera de mendicância política. A federação também é esvaziada, não é só o direito à saúde que é esvaziado com essa estratégia de guerra fiscal de despesa. Mas a União, então, que deveria dar o exemplo, ser o poder maior, acaba aplicando aquele ditado, de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não existe punição para a União, sendo que ela deveria dar o exemplo e repassar de forma correta e coerente com os valores determinados? Concordo que, do ponto de vista do nosso arranjo jurídico, a União é o ente que menos sofre sanções, porque uma das principais sanções é, por exemplo, deixar de receber transferências voluntárias. E a União, obviamente, não recebe transferência de ninguém. A transferência é sempre do ente maior para o menor. A União não perderia transferência. Mas a pessoa física do gestor é punível. Com crime de responsabilidade, então daria sim um processo de impeachment. A configurar, por exemplo, o déficit de aplicação em saúde, cabe crime de responsabilidade. Né? Cabe ação de improbidade e medida compensatória do déficit verificado. Esse é o debate que, inclusive, a gente representou no Tribunal de Contas da União e que deu origem a um outro acórdão, que é o 1048. Não confundam, 1084 é o da dívida pública, né? E 1048 é o da saúde pública, ambos julgados em 2018 pelo Tribunal de Contas da União. No 1048, o TCU foi provocado a, inclusive, pensar sanções pelo descumprimento do piso de 2016. Mas o TCU, nesse caso, achou que o Ministério da Saúde não tinha descumprido nada. Por isso, novamente, representamos ao Supremo Tribunal Federal e, recentemente, na reclamação 30696, 30.696, o Supremo anulou a decisão do Tribunal de Contas da União. Né? Melhor dizendo, como foi uma cautelar, suspendeu a decisão do TCU. Para mostrar para vocês que os órgãos de controle,
eles têm que, inclusive, dialogar. Se o TCU não acata a autoridade jurisdicional do STF, cabe a reclamação. E é isso que a gente fez recentemente. O piso constitucional é de 15% da receita corrente líquida a ser destinado para a saúde. Nós estamos vivendo um momento em que muitos reclamam de ausência de arrecadação, alguns municípios até de déficit. Como repassar se não tem dinheiro nesses casos, que é da receita corrente líquida, não da bruta? Aí eu vou voltar de novo àquilo que eu falava sobre um ajuste fiscal justo. Dinheiro para renovar a renúncia fiscal para a indústria de refrigerantes, que inclusive provoca adoecimento. Países avançados controlam bebidas açucaradas, assim como controla o consumo de cigarro. Beber refrigerante é fator que prejudica a saúde no longo prazo, inclusive indutor de diabetes. Então, se prorroga a renúncia fiscal para a indústria de refrigerantes, se prorroga a renúncia fiscal para alguns indicadores que podem sim ensejar adoecimento, como fala que não tem dinheiro para a saúde? O debate do ajuste fiscal ele precisa ser ampliado, não é só a despesa primária que precisa de controle. É também a renúncia de receita, é também a despesa financeira. Ninguém aqui está partidarizando, ninguém aqui está polemizando, nós estamos trabalhando o direito como integridade no sentido de Dworkin. Ronald Dworkin nos ensina a trabalhar o direito por inteiro. Ninguém pode pensar o orçamento público apenas pelas despesas primárias. Eu preciso pensar o orçamento, inclusive pelas opções de arrecadação tributária como um todo, incluídos os gastos tributários, as renúncias de receitas. Eu preciso pensar as despesas financeiras. Aí sim, eu vou falar com mais tranquilidade. Será que falta dinheiro? A depender das opções que se fazem, nós temos mais fisiologismo fiscal, desvinculando saúde e educação, do que propriamente economia. Porque o governo, de 2016, quando a emenda 95 foi promulgada para cá, continuou perdoando dívida de fundo rural, dívida de parlamentar, continuou dando aumento de salário para servidor público, continuou fazendo opções de renúncias fiscais equivocadas, sem contrapartida, renúncia de receita por prazo indeterminado, sem avaliação, inclusive, de se está entregando aquilo que prometeu em número de empregos. Então, a gente tem que fazer um debate um pouquinho mais sereno, um pouquinho mais técnico, para entender que falta sim um ajuste fiscal mais equitativo. Falta sim uma gestão que, inclusive, faça com que os trabalhadores do serviço público tenham produtividade mínima. A gente tem que debater, no meu sentir, 3 grandes eixos de reflexão. Renúncias fiscais, despesas financeiras, e aqui eu tenho uma repercussão grande de opções de política monetária, política cambial e inchaço de folha, com avaliação de desempenho de servidores, com avaliação de pessoal ocioso, com avaliação de produtividade mínima. Esse tripé é fundamental para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Não se melhorará a entrega de serviços públicos que realizam direitos fundamentais sem a gente fazer um debate com a sociedade nesses 3 grandes eixos. Inchaço de folha, renúncia de receita e despesas financeiras, sobretudo pela falta de limite de dívida consolidada imobiliária da União. Bom, professora, quando a conversa é boa, passa rápido. Nós estamos chegando ao final dessa conversa descontraída, apesar do assunto ser bastante importante. Volto a ressaltar pelo seu brilhantismo, não só de ideias, mas da forma de mostrá-las, apontando os problemas, mas também dando soluções. Não tem um conchiita de Ministério Público, daquele Ministério Público antigo, que só acusa, né? Inclusive traz algumas sugestões, digamos assim, modernas, como era a meritocracia, dá os argumentos. Mas antes de ir embora, eu gostaria que a senhora desse o seu recado final e explanasse o que acha que ficou de fora. Para mim, mais uma vez, é um prazer imenso falar dos 30 anos da Constituição de 88, porque é um processo de afirmação e reafirmação perene. Trazendo de novo o professor Celso Campilongo, da USP, se o direito é uma bengala de cego que vai tateando às escuras os limites da convivência possível a cada passo, temos cada um de nós que tatear os limites dessa convivência possível, afirmando os direitos. Nunca foi tão importante esse compromisso histórico de manter esse catálogo de direitos conquistados.
É um pacto civilizatório. Ninguém aqui quer um Estado tão pequeno que só ofereça polícia e justiça. Nós precisamos dos direitos sociais porque os direitos sociais emancipam, sobretudo as pessoas mais humildes. Eu só estou aqui na qualidade de professora, doutora, pós-doutora, membro do Ministério Público, em igual condição de debate com quem quer que seja, inclusive disputando conceitos no Supremo, disputando teses onde quer que seja, porque a escola pública me trouxe aqui. Se tem uma mensagem final que gostaria de passar a todos vocês, é que precisamos continuar acreditando que os direitos sociais nos emancipam, os direitos sociais nos amparam, os direitos sociais nos fortalecem como uma sociedade fraterna que prima, lá no artigo 3º, pela dignidade da pessoa humana. Isso para mim é nuclear, isso é constitutivo da razão de ser do Estado. Para que o Estado brasileiro existe? Para dar condições de vida digna para todos. Mais uma vez, obrigada. Senhoras e senhores, palmas para a professora Hélida.